Além da cor, definindo a consciência negra. A consciência negra vai muito além da cor da pele. É o reconhecimento de uma história compartilhada, marcada por lutas e triunfos. Reconhece as cicatrizes do passado e celebra a resiliência. Consciência negra é sobre compreensão. Enxergar o mundo através das lentes da experiência negra. Confrontar o legado da escravidão e da segregação. Desafiar o preconceito e a discriminação. Mas também é uma celebração da cultura negra, da arte, da música, da alegria negra, do amor e da comunidade. É uma fonte de força. Alimenta a luta por igualdade e inspira futuras gerações. Ecos do passado. Um legado de força. A história da consciência negra está profundamente entrelaçada com a diáspora africana. É uma história que nasce dos horrores do tráfico transatlântico de escravos. É uma história de famílias dilaceradas, de identidades roubadas, de humanidade negada. Mas mesmo diante de uma crueldade inimaginável, o espírito de resistência jamais se apagou. Dos navios negreiros às plantações, o povo negro resistiu. Eles se rebelaram, eles escaparam, eles se agarraram à sua herança. Eles teceram histórias na música, preservando sua cultura através de gerações. Esse legado de resistência é a base da consciência negra. É uma prova do espírito humano indomável. Serve como um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode perseverar e a luta pela liberdade jamais pode ser extinta. Faróis de esperança. Líderes que ousaram sonhar. Ao longo da história, líderes emergiram como faróis de esperança na luta pela libertação negra. Movidos pela coragem, desafiaram o status quo e inspiraram gerações. De Sojourner Truth a Martin Luther King Jr., de Dandara a Luísa Marim, de Zumbi dos Palmares a Chico Mendes, de Djamila Ribeiro a Marielle Franco, suas vozes ecoaram através do tempo. Honramos Malcolm X, defensor da autodeterminação e do empoderamento negro, juntamente com Emicida, Érica Malunguinho e Madalena Caramuru, cujas vozes ressoam no mesmo espírito de luta e transformação. Suas histórias lembram que uma única voz pode desencadear um movimento e que a mudança é possível. Cicatrizes do preconceito. A luta contra a discriminação. A luta pela consciência negra está intrinsecamente ligada à luta contra o racismo. O racismo sistêmico, enraizado na estrutura da sociedade, continua a impactar a vida dos negros hoje. Ele se manifesta em disparidades na educação, saúde, moradia e justiça criminal. O preconceito enfrentado por indivíduos negros não é apenas uma questão de viés individual. É um sistema de opressão profundamente arraigado, com consequências de longo alcance. Das microagressões aos atos explícitos de discriminação, essas experiências deixam cicatrizes profundas. Elas impactam a autoestima, limitam oportunidades e perpetuam ciclos de desvantagens. Reconhecer a onipresença do preconceito racial é crucial para desmantelar as estruturas que o sustentam. Isso exige conversas honestas, disposição para confrontar verdades incômodas e um compromisso em desmantelar os sistemas que perpetuam a desigualdade. Triunfo sobre a adversidade. Histórias de excelência negra. Apesar dos desafios que enfrentam, as comunidades negras sempre foram uma fonte de resiliência, criatividade e conquistas. Ao longo da história, indivíduos negros desafiaram expectativas e romperam barreiras. Eles se destacaram em todas as áreas imagináveis, da ciência e medicina às artes, entretenimento e esportes. Celebramos a genialidade de mentes como Katherine Johnson, a matemática cujos cálculos foram cruciais para o sucesso da NASA, juntamente com Djamila Ribeiro, filósofa e ativista, e Zumbi dos Palmares,
líder quilombola que simboliza a resistência e a luta pela liberdade. Nos maravilhamos com a arte de lendas como Aretha Franklin, cuja voz comoveu uma geração, juntamente com Emicida, cuja música desafia preconceitos, e Elza Soares, cuja voz poderosa e história de superação inspiram a todos. Essas histórias de excelência negra não são apenas sobre sucesso individual. Elas representam o poder da perseverança, a importância da representatividade e o potencial ilimitado que existe quando as barreiras são derrubadas. Uma tapeçaria cultural, a alma de um povo. A cultura negra é uma tapeçaria vibrante, tecida com os fios da história, herança e experiência. É uma celebração da vida, um testemunho da resiliência e uma fonte de inspiração. Do som contagiante do samba às melodias emocionantes do axé e do gospel. Ela encontra expressão através da palavra falada e letras de hip hop. Ela ganha vida em murais vibrantes que adornam os muros da cidade. A cultura negra é um presente para o mundo. O ritmo da liberdade, o impacto global da música negra. Poucas forças foram tão influentes em moldar a cultura global quanto a música negra. De suas raízes nos spirituals e nos cantos dos africanos escravizados, que ecoaram nos quilombos do Brasil, a evolução do samba, jazz, blues e rock and roll, a música negra, do samba ao jazz, transcendeu fronteiras e conectou pessoas em todos os continentes. Ela serviu como uma trilha sonora para a mudança social, uma voz para os sem voz e uma celebração da identidade negra. Os ritmos da música negra são contagiantes, suas letras poderosas e evocativas. Ela tem a capacidade de nos transportar para outro tempo e lugar, nos fazer sentir profundamente e nos inspirar a agir. A influência da música negra pode ser sentida em todos os gêneros imagináveis, um testemunho de seu poder duradouro e apelo universal. O poder da voz. Literatura e a narrativa negra. A literatura negra coloca um espelho diante da experiência negra, refletindo suas alegrias, suas tristezas e suas complexidades. Das narrativas pungentes de Frederick Douglass, às histórias de resistência de Zumbi dos Palmares, aos romances inovadores de Toni Morrison e às poesias encantadoras de Carolina Maria de Jesus, os escritores negros deram voz aos silenciados e iluminaram a condição humana. Através de suas palavras, ganhamos uma compreensão mais profunda do impacto da escravidão, da luta contínua pelos direitos civis e das nuances da identidade negra em um mundo moldado pelas dinâmicas raciais. A literatura negra é um ato de resistência, uma retomada da narrativa e uma ferramenta poderosa para a educação e a empatia. Ela nos desafia a confrontar verdades incômodas, ampliar nossas perspectivas e vislumbrar um futuro mais justo e equitativo. O movimento pela igualdade continua. A busca pela consciência negra está intrinsecamente ligada à luta contínua por justiça social. Embora tenha havido progresso, a luta pela igualdade está longe de terminar. O racismo sistêmico persiste e a luta por oportunidades iguais, representação justa e o fim da discriminação continua. Das ruas aos tribunais, indivíduos e organizações trabalham incansavelmente para desmantelar sistemas opressivos e criar uma sociedade mais justa. O movimento Black Lives Matter e o movimento negro unificado no Brasil, um chamado poderoso por reconhecimento e justiça, galvanizou uma nova geração de ativistas e aliados. Ele serve como um lembrete de que a busca pela igualdade exige esforço contínuo, compromisso inabalável e uma decisão coletiva de não aceitar a situação atual. Quebrando barreiras, construindo pontes. Um futuro construído juntos. A jornada rumo a um futuro mais justo e equitativo exige um compromisso coletivo em quebrar barreiras e construir pontes de entendimento.
Exige que confrontemos nossos próprios vieses, desafiemos sistemas de opressão e amplifiquemos vozes marginalizadas. Significa investir em educação, promover o empoderamento econômico e garantir acesso igual a oportunidades para todos. Requer que nos envolvamos em conversas desconfortáveis, que ouçamos com empatia e que trabalhemos juntos para criar um mundo onde todos tenham a chance de prosperar. A busca pela consciência negra não é sobre exclusão, é sobre inclusão. Devemos ter uma consciência humana, reconhecendo que todos merecem igualdade e respeito. É sobre reconhecer o valor inerente e a dignidade de cada indivíduo, independentemente da cor de sua pele. Abrace a empatia, inicie a mudança. Deixe que as histórias de coragem e resiliência acendam uma chama dentro de nós. Abrace a empatia como uma ferramenta poderosa para a compreensão. Desafie o preconceito e a discriminação onde quer que você os encontre. Use sua voz para defender a mudança. Juntos, podemos criar um futuro onde as vidas negras sejam valorizadas. Lembrem-se, um rio que esquece sua nascente, um dia seca.